Meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Graças a Deus. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra de fundamental importância, de bastante relevância, que vai edificar a sua fé, mas também vai fortalecer você. Claro, uma palavra de exortação, mas também de edificação e consolação, para que você a cada dia esteja alinhado com o cerne da vontade do Senhor. Amém? E para isto eu quero usar um texto aqui do quarto livro do Pentateuco, Números, capítulo de número 12. Nós vamos ler apenas 2 versículos, versículo 1 e 2, inicialmente. Está escrito: Miriam e Arão falaram contra Moisés por causa da mulher etíope, que ele tomará, pois havia se casado com uma etíope, e disseram: por acaso o Senhor falou somente por meio de Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor ouviu isso. Amém? Glória ao Senhor Jesus. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, elevado e engrandecido seja o teu nome, ó Pai. Tu és maravilhoso, Tu és santo, o Senhor é poderoso para fazer mais do que pedimos ou pensamos, segundo o Teu poder que opera em nós. Então, neste momento, eu te peço, Senhor, que a Tua palavra saia e cumpra com êxito o propósito pela qual ela está sendo enviada, para o louvor da Tua glória. É o que oramos e pedimos em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, nós estamos aqui diante de um texto, de um livro histórico, que traz aqui a narrativa do povo de Israel que estava no deserto, se deslocando para a terra prometida que Deus havia prometido para os seus pais. E quando nós chegamos aqui nesse texto, a palavra de Deus traz a narrativa que o povo de Israel havia se deslocado de um local chamado Quibrote Taava, e agora eles estavam acampados em Hazerote. E aqui, quando eles estão acampados neste lugar, o texto que lemos, o texto áureo, traz aqui o registro que Arão e Miriam se reuniram com o propósito de falar contra o seu líder Moisés, de criticar a Moisés. E a Bíblia diz que Moisés não estava por perto, Moisés não estava presente, Moisés não estava ouvindo. Mas a Bíblia diz que Deus estava ouvindo tudo que eles haviam falado contra o seu servo Moisés. E a palavra do Eterno traz a narrativa que Deus, ao ouvir as críticas fortes que Arão e Miriam estavam fazendo contra o seu servo Moisés, a Bíblia diz que Deus chama Moisés, Arão e Miriam. E a Bíblia diz que Deus chama eles à porta da tenda. A palavra de Deus diz que o Eterno exorta Arão e Miriam devido ao seu pecado da maledicência que eles haviam cometido contra Moisés. Se não, vejamos. Moisés era um homem muito humilde, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: saiam os 3 para a tenda da revelação. E os 3 saíram. Então o Senhor desceu numa coluna de nuvem e colocou-se à entrada da tenda e chamou Arão e Miriam, e os 2 aproximaram-se. Então disse: ouvi agora as minhas palavras. Se houver um profeta entre vós, eu, o Senhor, me revelarei a ele em visão e falarei com ele em sonhos. Mas não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Falo com ele frente a frente, claramente, e não por enigmas, pois ele contempla a forma do Senhor. Por que então não temeste falar contra o meu servo Moisés? Amém? Glória a Deus. Então Deus convida Arão, Miriam e Moisés à porta da tenda, e Deus coloca
em pratos limpos aquilo que Miriam e Arão havia falado por trás das costas de Moisés. Porque muitas das vezes nós achamos que o fato de aquele que está sendo caluniado por nós não estar presente, ele não está sabendo de nada. Mas nós achamos que o fato dele não estar presente e também não estar sabendo de nada, e que aquilo vai ficar em branco, vai passar impune. Porém, a partir desse texto e dentro da cosmovisão bíblica, Deus que é um Deus que é onipresente, que está em todo lugar e que é onisciente, que conhece todas as coisas, ele vê todas as coisas, contempla todas as coisas e nada passa despercebido aos seus olhos. Arão e Miriam pensou que o pecado que eles haviam cometido contra o seu líder Moisés passaria em branco. Porém, a Bíblia diz que Deus ouviu o que eles falaram, ouviu o pecado da maledicência que eles haviam cometido contra o seu servo Moisés. E a Bíblia diz que Deus chama os três à porta da tenda, e ali Deus expõe o pecado deles diante de Moisés. E a Bíblia diz que quando a presença se retirou da tenda, a nuvem se afastou, Miriam ficou leprosa, porque o pecado da maledicência tem consequência, como todos os pecados que muitas das vezes cometemos, há consequência. E a Bíblia diz que quando a presença, a nuvem se retira, Miriam ficou leprosa. Quando Arão viu que sua irmã havia sido leprosa devido à consequência do pecado da maledicência, ele roga a Moisés para que Moisés intercedesse diante de Deus em favor de Miriam. E a Bíblia diz que Moisés, como um homem manso, um homem que era obediente a Deus, um homem que era perdoador, intercede pela sua irmã Miriam. E a Bíblia diz que Deus a perdoou. Porém, a consequência do pecado de Arão e Miriam trouxe a lepra, mas também Miriam ficou envergonhada, pois ficou 7 dias fora do acampamento dos israelitas, por consequência do seu pecado. Mas Deus perdoou, mas a consequência não deixou de ter, porque pecado tem consequência, seja ele qual for, sempre haverá consequência. E nós precisamos tremer e temer diante da exortação da palavra de Deus, para que nós não venhamos entrar neste lugar, deste pecado que Arão e Miriam cometeu, que foi o pecado da maledicência. Então, a partir desta explicação básica, eu quero falar com você sobre o tema pecado da maledicência. Aqui eu vou abordar alguns princípios para que nós não venhamos cair neste engano, neste erro. Amém? Então, o título da minha mensagem nesta noite é pecado da maledicência, e aqui eu quero ver logo a definição. Maledicência é o ato de falar mal de outras pessoas, ou seja, a qualidade de ser maledicente é um costume de difamar, criticar como malícia e denegrir a imagem alheia através de fofocas, calúnias ou injúrias, mexerico. Então, todas essas nomenclaturas usadas aqui são definições do pecado da maledicência. E nós precisamos tomar cuidado, porque se nós não tomarmos cuidado, naturalmente nós vamos estar praticando este pecado. Basta só que alguém mal intencionado chegue diante de nós contando alguma falha de alguém, aí nós, se não vigiarmos, nós entramos por dentro desta situação, deste pecado, e nós começaremos a ajudar aquela pessoa da língua bifurcada a surrar o nosso semelhante, que muitas das vezes é inocente. Muitas das vezes nem praticou aquilo que a pessoa está dizendo, mas por causa da inveja, dos ciúmes, a pessoa começa a espalhar boatos, espalhar mexericos, injúrias, calúnias, e com isto nós, por falta de discernimento, por falta de conhecimento, nós acabamos sendo levados por este pecado da maledicência, ajudando outrem criticar aquele que muitas das vezes nem está errado, nem cometeu nenhum tipo de pecado. Amém? Então, nesta noite, o tema que nós iremos
falar propriamente pecado da maledicência. E em tempo de relativismo e liberalismo teológico, onde a palavra de Deus tem sido relativizada, onde as pessoas não levam mais em consideração que a nossa língua faz parte da nossa santidade. A nossa língua, a nossa boca faz parte da nossa santidade e nós precisamos levar em consideração, porque quando nós perdemos esta percepção, nós entramos em um lugar de mente cauterizada, onde não temos mais a sensibilidade do Espírito Santo. E quando nós perdemos a sensibilidade do Espírito, nós andamos cometendo o pecado da maledicência sem nem mesmo perceber que isto que nós estamos fazendo é pecado. Quando nós emprestamos a nossa boca para cometer este pecado da maledicência, nós, além de estar prejudicando a nós mesmos, ao nosso semelhante, nós estamos entristecendo o Espírito Santo de Deus. Então nós precisamos tomar cuidado, porque a morte e a vida está no poder da palavra, e aquele que a ama comerá dos seus frutos. E cometer o pecado da maledicência pode gerar em nossas vidas consequência drástica. E nós precisamos, amados, tomar cuidado, porque muitas das vezes nós nem temos o hábito de praticar esse pecado da maledicência, mas quando nós nos reunimos, quando nós nos achegamos a determinado tipo de pessoas que muitas das vezes têm esta fraqueza, elas começam a nos puxar para este lugar de cometer o pecado da maledicência, e nós precisamos estar pronto para que nós tenhamos a palavra branda, porque a Bíblia diz em Provérbios, capítulo 15, versos de número 1, a Bíblia diz que a resposta branda desvia o furor, mas a resposta dura suscita a ira. Então nós precisamos ter a palavra de sabedoria no momento certo, para que quando pessoas mal intencionadas, sem sabedoria, vier trazer boatos, calúnias, fofoca, mexerico, nós termos a palavra branda para que aquela fofoca, aquele mexerico seja desembaratado e aquele mal seja abortado. Então nós precisamos tomar cuidado, porque o pecado da maledicência entristece o Espírito Santo de Deus. Efésios 4:30, a palavra de Deus diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, mas só a que seja boa para necessária edificação, a fim de que transmita graça àqueles que o ouvem. Então, ter cuidado é responsabilidade nossa, estar vigilante, tanto com a nossa própria boca e tanto com aqueles que vêm até nós. Porque, como eu já disse, tem pessoas que, por falta de sabedoria, por falta de conhecimento e discernimento, acaba emprestando a sua boca ao inimigo, e com isto espalha boato, mexerico, calúnia, e nós, como sábio, como maduro, como cristão, autêntico e espirituais, nós precisamos estar vigilantes para que nós não venhamos cometer o pecado da maledicência. E não obstante a isto, qual tipo de palavra tem saído da nossa boca? São palavras de vida ou palavra de morte? Nós estamos sendo instrumento de edificação ou instrumento de destruição? Porque se for instrumento de destruição, nós precisamos voltar o nosso coração para Deus, nos arrependermos, para que nós sejamos perdoados e para que nós sejamos justificados diante de Deus, para que esta prática seja eliminada da nossa vida, do nosso cotidiano. Porque se nós estivermos praticando o pecado da maledicência, denegrindo, difamando o nosso semelhante, nós não estamos sendo boca de Deus. Nós estamos sendo instrumentalidade da destruição, do império das trevas. E partindo desse pressuposto, muitas das vezes nós estamos adorando a Deus, glorificando a Deus, mas muitas das vezes, após prestarmos o nosso culto, acabando de cultuar ao nosso Deus, nós saímos, já praticamos o pecado da maledicência. Basta só que chegue alguém diante de nós e com a língua bifurcada
e começa a citar o pecado de alguém, ou a falha de alguém, ou até suposta falha, ou até suposto pecado, e nós começamos a ajudar essa pessoa a falar mal do nosso semelhante, pensando que em fazendo assim vai passar despercebido, não vai ter consequência. Na vida de Arão e Miriam teve consequência, e no presente século, se nós não vigiarmos, se nós não prestarmos atenção, estarmos vigilantes, isto pode trazer drásticas consequências para nossas vidas. Tiago, capítulo de número 4, a palavra de Deus vai nos dizer que nós não podemos e nem devemos falar mal do nosso semelhante, se não vejamos. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e o julga, fala mal da lei e o julga. E se a julgas a lei, já não és cumpridor da lei, mas juiz. Há um só legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem és tu que julga o teu próximo? Então há uma grande exortação aqui, que nós não podemos e nem devemos falar mal do nosso semelhante, nem ajudar outrem cometer este pecado da maledicência, de estar falando mal, criticando o nosso semelhante. Tiago, capítulo 3, a palavra de Deus ainda diz: com a língua bendizemos o Senhor é Pai, e com ela amaldiçoamos o nosso semelhante, se não vejamos. Tiago, capítulo 3, versículo 9, está escrito: com a língua bendizemos o Senhor é Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procede bênção e maldição, meus irmãos. Isto não deve ser assim. Será que da mesma fonte pode jorrar água doce e água amarga? Meus irmãos, acaso uma figueira pode produzir azeitonas? Ou uma videira figos? Tampouco a fonte de água salgada pode dar água doce. Então, aqui há uma grande exortação. Nós precisamos escolher se nós somos fonte de águas doces ou se nós somos fonte de água amarga. A fonte de água amarga trata aqui daqueles que vivem com a língua bifurcada, falando mal dos outros, cometendo o pecado da maledicência, caluniando, praticando este ato de mexerico, e tudo isso desagrada a Deus, desagrada ao Espírito de Deus. E no presente século, muitas das vezes nós achamos que não há consequência. Há consequência, todo pecado tem consequência, porque o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Nós precisamos tomar cuidado para que nós não pratiquemos este pecado da maledicência e nem fiquemos falando mal do nosso semelhante, criticando o nosso semelhante, porque quando nós fazemos esse tipo de coisa, nós estamos emprestando a nossa boca ao inimigo, e mais do que isso, nós estamos pecando contra o próprio Deus. Porque quando nós falamos mal de um servo de Deus, nós estamos falando contra o próprio Deus. Quando nós falamos mal de alguém que não serve a Deus, nós estamos pecando do mesmo jeito. Porque falar mal dos outros, dar falso testemunho, caluniar os outros, há consequência em fazer esse tipo de coisa. E as consequências não são boas, são ruins. E a colheita não será boa. E não obstante a isto, nós precisamos tomar cuidado para que nós não estejamos glorificando a Deus e ao mesmo tempo julgando o nosso semelhante, porque em fazendo assim, nós vamos estar condenando a nós mesmos através das nossas ações, das nossas palavras, cometendo este pecado da maledicência de julgar, falar mal, caluniar o nosso semelhante, espalhando mexerico e calúnia contra nossos semelhantes. Mateus, capítulo de número 12, versículo 36 ao 38, está escrito: digo-vos que no dia do juízo os homens terão de prestar contas de toda a palavra inútil que proferiram, porque pelas tuas palavras serás absolvidos e pelas tuas palavras serás condenado. Então Cristo está propondo aqui, trazendo aqui no seu ensinamento, a lei da semeadura e ceifa. Porque se eu semear boas palavras, no último dia eu vou colher o fruto destas palavras. Mas se eu semear palavras de injúria, de mexerico,
cometendo o pecado da maledicência, eu vou colher drástica consequência, porque Jesus diz, pelas tuas palavras serás absolvidos, mas também pelas tuas palavras tu serás condenado. E eu quero enfatizar algo que Jesus não está falando de meritocracia para a salvação, mas Jesus está falando de recompensa e de obras, no sentido de consequência de alguém que foi salvo, porque praticar boas palavras, dizer boas palavras, é de alguém que teve um coração transformado pelo Espírito de Deus. Alguém que foi transformado pelo Espírito de Deus não vive praticando o pecado da maledicência, nem muito menos espalhando calúnia, injúria e nem mexerico. Não, essas pessoas podem até falhar, mas quando elas falham, elas se arrependem, buscam de Deus a força e a capacidade para que elas possam continuar na presença de Deus, fazendo aquilo que apraz o coração do Senhor Jesus. Romanos 14, versículo 10 em diante está escrito: mas tu por que julgas teu irmão, ou também porque despreza teu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus, porque está escrito, juro por minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim, toda língua confessará a Deus, assim cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Então esse texto de Romanos está dizendo aqui que nós vamos prestar conta no dia do tribunal do Senhor. Mas a palavra do Eterno, na parte B deste versículo, traz a narrativa que nós vamos dar conta de si. E isto nos indica e nos ensina que nós precisamos estar preocupados com a nossa vida, com a nossa santidade, se nós estamos vivendo no cerne da vontade de Deus, dentro da vontade de Deus, porque não é da vida daquele que muitas das vezes nós criticamos, que nós falamos que vamos dar conta. Nós vamos dar conta de nós, porque o texto diz, mas tu por que julga teu irmão? Ou também por que despreza teu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus, porque está escrito, juro por minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim, toda língua confessará a Deus, assim cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Não vai ser dele, não vai ser do nosso semelhante, vai ser de nós mesmos. Mas a exortação é porque tu julgas o teu semelhante. Quando nós julgamos, nós estamos colocando-nos numa posição de juiz. E há um só juiz e um só legislador que há de julgar todos, vivos e mortos. Há de dar conta de si mesmo e de comparecer e dar conta de cada palavra que nós proferimos ao vento. E nós precisamos tomar cuidado. Nós precisamos tomar cuidado para que nós não venhamos cair neste pecado da maledicência. Então, meu amado e minha amada, nós precisamos estar vigilantes para que nós não caiamos neste engano, neste erro. E se nós não vigiarmos, nós vamos cair neste pecado da maledicência como Arão e Miriam caiu. Eles caíram neste pecado. Eles pensaram que ia ficar oculto, mas Deus havia visto, Deus havia ouvido o que eles estavam falando do seu servo Moisés. Moisés não estava presente no momento em que Arão e Miriam estavam cometendo o pecado da maledicência contra ele, murmurando e invejando, pois embora Moisés não estivesse ouvindo, mas o Deus que Moisés servia, o Deus de Isaac, Jacó e Abraão, o Deus de Moisés, estava ouvindo. Deus ouviu. Moisés não contemplou, Moisés não escutou, mas Deus o ouviu, Deus contemplou o que eles haviam falado contra o Senhor. E o texto áureo que lemos diz, Moisés era um homem muito humilde, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam, sai os três para a tenda da revelação. E os três saíram, então o Senhor desceu numa coluna de nuvem e colocou-se à entrada da tenda e chamou Arão e Miriam, e os dois aproximaram-se. Então disse, ouvi agora as minhas palavras, se houver um profeta entre vós, eu, o Senhor, me revelarei a ele em visões e falarei com ele em sonhos, mas não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Falo com ele frente a frente, claramente, não por enigmas, pois ele contempla a forma do Senhor. Porque então não temeste falar contra o meu servo Moisés? Então o pecado de Arão
e Miriam foi revelado. Deus chama os três e coloca frente a frente e o repreendeu. Porque, meu amado e minha amada, Deus ele é plácido, ele é complacente, ele é misericordioso, mas quando se trata do pecado, não há parcialidade com ele. Deus ele ama o pecador, mas abomina o pecado. Deus ele não compactou com o pecado. Não adianta nós cometer pecado pensando que Deus vai passar mal. Não, eu sou filho de Deus, eu já me converti, já estou perdoado. Jesus já pagou pelos meus pecados, eu não preciso me arrepender mais. Negativo, isso é engano. Mesmo um cristão nascido da água e do Espírito, se ele pecar, ele precisa se arrepender diante de Deus daquela ação maléfica, daquela ação da carne que ele praticou. Então, precisamos nos arrepender sim. Nós precisamos nos arrepender, porque o pecado traz drásticas consequências. Mas deixa eu dizer algo para você. O pecado traz consequência, mas nós temos um advogado junto ao Pai. E este advogado é Jesus. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos pecados, mas também pelo pecado de todo mundo. A primeira epístola de João, capítulo de número 1, versículo 9, a Bíblia diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Por outro lado, Provérbios 28:3, a Bíblia diz que quem cobre suas transgressões jamais prosperará, mas aqueles que a confessam e a abandonam alcançará misericórdia. Então, se você praticou este pecado da maledicência, do mexerico, da injúria, da calúnia, se arrependa, porque Deus, ele é perdoador. E ele tem mais prazer no arrependimento do que em derramar juízo. Ele tem mais prazer em derramar graça do que em derramar juízo. Então, quando pecar, nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos nos voltar para Deus, entendendo que nós somos falhos. Ele é perfeito, ser um Deus transcendente, um Deus imanente, um Deus atemporal, um Deus infinito, mas também relacional. Este Deus que é tremendo, ele é perdoador, ele é misericordioso e ele está pronto para nos perdoar. Basta que nós nos arrependamos e pedimos perdão a ele e ele nos perdoará, porque o preço do nosso pecado já foi pago. Mas quando pecamos, nós precisamos nos posicionar em arrependimento e nos apropriarmos daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Amém? Então, segunda lição. O pecado da maledicência traz drásticas consequências para a vida do ser humano, porque além de prejudicar os nossos relacionamentos interpessoais, prejudica o relacionamento pessoal com Deus. Se não vejamos Números capítulo 12, aqui no texto áureo, versículo 9. Assim a ira do Senhor se acendeu contra eles, e ele se retirou. Quando a nuvem se retirou de cima da tenda, Miriam estava com lepra branca como a neve. Arão olhou para Miriam e viu que ela estava leprosa. Então, sempre haverá consequência em praticarmos, seja o pecado da maledicência, seja o pecado do adultério, seja o pecado do roubo, seja o pecado de homicídio, seja qualquer tipo de pecado que nós praticarmos. Sempre haverá consequência, porque, como eu disse, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O pecado da maledicência de Arão e Miriam lhes trouxe consequência, porque quando a presença se retirou, a consequência do pecado da maledicência veio sobre Miriam, porque quando a nuvem se retirou, Miriam ficou leprosa. Miriam ficou leprosa. E quando Arão olha para ela, ela estava ali leprosa, porque o pecado, meu amado e minha amada, sempre vai trazer consequência para a vida dos seres humanos. O pecado tem este poder de macular os nossos relacionamentos interpessoais, tem o poder de macular o nosso relacionamento pessoal com Deus. E fora que ele prejudica a nossa saúde, seja ela física, emocional ou espiritual. E tem muitas pessoas que estão enfermas na sua alma. Não estou falando que toda enfermidade da alma é porque é pecado. Estou dizendo que em alguns casos, pessoas, por pecar e não se arrepender, acabam adoecendo na sua alma. É disso que eu estou falando. Então, estou sendo redundante para que não fique obscuro o que eu estou falando. Então, tem pessoas que estão enfermas por causa do pecado.
E nós precisamos tomar cuidado, porque o pecado há consequência. O pecado na vida de Miriam e Arão houve consequência. Miriam ficou leprosa, porque quando a presença se retira, a presença saiu e a lepra ficou. Como consequência do pecado de Arão e Miriam. E nós precisamos, meu amado e minha amada, tomar cuidado. E da mesma forma, no presente século, muitas das vezes, nós cometemos pecado da maledicência e muitas das vezes as consequências não vêm imediatamente, como no caso de Arão e Miriam, e por não vir imediatamente, nós achamos que não haverá consequência. O fato de não ter vindo significa dizer que Deus está sendo longânimo. E a longanimidade de Deus na nossa vida e sobre nossa vida é para nos dar tempo para nos arrepender, para que nós venhamos nos arrependermos e não colher sérias consequências. E nós precisamos levar em consideração a longanimidade de Deus e não achar que Deus está sendo conivente com o nosso pecado. Não, Deus não compactou com o pecado. Deus, ele abomina o pecado. Pecado há consequência quando não há arrependimento. Romanos 6:23, como eu já disse, você é redundante, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, se você tem cometido o pecado da maledicência ou qualquer tipo de pecado, abandone hoje e se arrependa e aceite o convite de Deus, porque Deus quer derramar graça sobre a sua vida. Amém? Glória a Deus. Terceira lição: quando Arão olha para sua irmã e vê a consequência do pecado da maledicência, logo intercede a Moisés para que orasse a Deus, para que Deus fosse plácido para com Miriam, e Deus atende a oração de Moisés, perdoando Miriam e determinando o tempo da cura dela. Se não vejamos, Números capítulo 12, versículo 10 está escrito: quando a nuvem se retirou de cima da tenda, Miriam estava com lepra, branca como a neve. Arão olhou para Miriam e viu que estava leprosa. Então Arão disse a Moisés: meu Senhor, rogo-te que não nos castigue por este pecado, pois agimos como loucos e pecamos. Então Arão roga a Moisés em favor da sua irmã Miriam. E Moisés, ele intercede diante de Deus por ela. Se não vejamos, então Moisés clamou ao Senhor: Deus, rogo-te que a cures. E o Senhor respondeu a Moisés: se o pai dela lhe tivesse cuspido no rosto, ela não ficaria envergonhada durante 7 dias, ficará separada por 7 dias fora do acampamento e depois retornará. Então, Arão clama ao seu irmão Moisés em favor da sua irmã Miriam, para que ele fosse até o Senhor, clamando em favor da sua irmã, para que ela não ficasse com a sua pele leprosa, em putrefação. E Moisés, como homem manso, misericordioso, foi até o Senhor. Mas Deus disse: eu vou atender. Mas Deus não deixou de também repreendê-la, Moisés. Mas Deus perdoou a Miriam. Mas o fato de Deus ter a perdoado não significa dizer que não houve consequência. Porque além da lepra, houve também que ela teve que ficar fora do acampamento dos israelitas durante 7 dias, em uma posição, em um ato de vergonha para ela. Porque o pecado, além de trazer consequência, ele também traz vergonha para a vida do ser humano. O pecado tem este poder de gerar consequências drásticas, mas também de trazer vergonha para nós. E aqui eu faço uma aplicação. Da mesma forma que Moisés, diante do pecado da sua irmã, intercede diante de Deus em favor da sua irmã. Meu amado e minha amada, eu quero dizer algo para você nesta noite. Nós também temos um intercessor. E este intercessor é Jesus Cristo. A primeira epístola do apóstolo João, capítulo de número 2, versículo 1 e 2, a Bíblia diz: filhinho, essas coisas vos escrevo para que não pequeis mais. Mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos pecados, mas também pelo pecado de todo mundo. Então Moisés intercede por Miriam. E na nova aliança nós temos um intercessor que intercede por nós. E este intercessor é Cristo Jesus, que está sentado à direita de Deus. E quando
quando nós caímos em pecado e erramos contra Ele, Ele olha para a nossa vida, Ele olha para a nossa atitude e Ele, quando nós nos arrependemos, Ele intercede por nós, Ele derrama graça sobre nós, nos perdoando e nos santificando e nos purificando de todo pecado. Então, se você caiu em pecado, se você errou, não se afaste, mas pelo contrário, tenha um posicionamento hoje de correr para a presença de Cristo, de clamar pelo sangue de Jesus. E a Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Ele é o nosso advogado, e se nós confessarmos os nossos pecados, Ele nos perdoa, porque Ele é complacente, Ele é misericordioso, Ele é um Deus longânimo, e Ele tem mais prazer em derramar misericórdia do que derramar juízo. Então, meu amado e minha amada, o pecado tem suas consequências, traz consequência para relacionamentos interpessoais e pessoal com Deus, mas também para a nossa própria vida. Então, um posicionamento de se arrepender e abandonar o pecado, isto requererá de nós coragem de abandonar, porque o pecado, embora seja prazeroso, ele traz como consequência a morte. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, abandone, deixa de lado, renuncia, para que você possa receber a plenitude de Deus em você, a plenitude da vida de Deus na sua vida, para que a unção do Espírito de Deus continue fluindo em você e através de você. Quarta lição: o pecado da maledicência gera consequência irreparável, porque pode destruir amizades, destruir vidas, relacionamentos que deveria durar uma vida, mas por causa do pecado da maledicência, amizades e irmandades são encerradas por causa da falta de sabedoria e domínio próprio. Então, para se manter integridade, sem cometer este pecado da maledicência, este pecado que tem como objeção destruir os relacionamentos, destruir vidas, irmandades, destruir relacionamentos que poderia durar uma vida inteira. Então nós precisamos tomar cuidado. O pecado da maledicência que Arão e Miriam cometeu, houve ali a consequência da lepra, mas também da vergonha de Miriam ter que ficar fora do acampamento. E da mesma forma, quando nós pecamos, os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Porque Deus, ele é totalmente santo, totalmente transcendente e não pode conviver com o pecado. E quando nós pecamos e nós não nos arrependemos, aí cria uma barreira entre nós e nosso Deus. Mas quando nós pecamos e nos arrependemos, esta barreira que é o pecado é removida através do sangue de Jesus, vertido na cruz do Calvário. Então, se você tem errado, tem caído, se arrependa, porque na casa do Senhor ainda há bálsamo para ser derramado. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele pagou o preço dos nossos pecados. Mas o fato dele ter pago um preço não é uma carta, não é um cheque em branco, para que a partir de agora nós vivemos uma vida deliberadamente na prática do pecado, pensando que em fazendo assim não haverá consequência. O salário do pecado é a morte, mas a vida com Deus, a vida em obediência a Deus, na presença de Deus, o resultado é gratificante, o resultado é sobrenaturalmente falando, algo que é imensurável, que não se escreve na sua plenitude em palavras, mas que só pode saber quem vive na prática. Então, viver na presença, viver em santidade, viver no cerne da vontade de Deus é melhor do que viver na vida de pecado. Viver uma vida de santidade é experimentar a plenitude de Deus, é experimentar a presença de Deus na sua plenitude e totalidade. Então, se há alguém aqui que não tem uma aliança com Deus, eu quero orar por você, mas eu quero orar também por você que porventura tem errado. Então, eu quero orar por você que está entregando a sua vida a Jesus. Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados.
Eu reconheço que eu sou um pecador, reconheço que muitas das vezes tenho praticado o pecado da maledicência, mas hoje eu te peço perdão por todos os pecados que eu tenho cometido. E neste momento te peço, perdoa meus pecados, escreve meu nome no livro da vida. É o que eu te peço, é que eu oro em nome teu. Amém. Glória a Deus. Meu amado e minha amada, eu quero orar por você também. Senhor, abençoa minha irmã e meu irmão nesta hora. Que o Senhor toque na vida dele, Pai. E que o Senhor o fortaleça a cada dia. E se houver cometido pecado, que seja perdoado agora em nome de Jesus e justificada e purificada através do sangue do Cristo vivo. Para o louvor da tua glória, é o que te pedimos e oramos em nome para a glória do Senhor Jesus. Se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações, mas também compartilhe para outros esta palavra. Um grande abraço e até o próximo vídeo.